Pessoal, mais uma vez nós estamos aqui com uma aula que eu havia planejado. Essa aula de hoje é uma aula assim mais explicativa, uma aula assim mais detalhada, mostrando para vocês alguns resultados, não todos, porque é impossível, né? Mas na medida do possível a gente vai procurar fazer o melhor. Como essa aula ela é chamada aula de revisão, nós vamos assim revisionar alguns conteúdos que a gente já trabalhou. Hoje a gente não vai trabalhar, a gente não vai detalhar nenhum novo conteúdo. Esse conteúdo de hoje, ou seja, esses conteúdos de hoje, eles serão assim trabalhados que a gente já trabalhou, tá bom? E a nossa aula de hoje, ela começa aqui na página 118, onde fala em números primos. Vocês lembram que eu disse para vocês que a gente não trabalha números primos sem não trabalhar números compostos envolvendo os números naturais. Ou seja, de onde surgiu um número composto? Um número composto, ele surgiu de um número natural. Seja primo ou não, é surgido, ou seja, é criado, é trabalhado dessa ciência dos números naturais. E vocês sabem que se eu fosse perguntar a vocês numa prova, num trabalho avaliativo, o que é número natural, que é a base da matemática, os números naturais, com certeza vocês me responderiam corretamente que número natural é tudo que existe, é todo número relacionado a grupo de determinado objeto, né? Eu vou dar aqui um exemplo para vocês. Aqui na minha sala, eu não vou mostrar, mas eu vou dar um exemplo que tem na casa de vocês, né? Quantas cadeiras eu tenho aqui na minha sala? Aqui na minha sala eu tirei para um lado aqui 2 cadeiras. Então esse número que representa a quantidade de cadeira, com certeza ele é um chamado número natural. Beleza, e daí vai. E o que é número composto? O que é número primo? Eu disse para vocês em outra aula que número composto é número que eu posso encontrar nele mais de um divisor, mais de uma possibilidade de dividir ele. João Cabral, e quando eu pego o número 10, por exemplo, eu posso dividir ele por 3? Pode sim. Você pode pegar 10 melancia e dividir em 3 pessoas, por exemplo. Como é o nome dessa divisão? Essa divisão ela é chamada divisão não exata. Portanto, todo número ele só é composto um do outro quando ele dá divisão exata, tá bom? Aqui na página 118 começa falando dos números primos, que logo em seguida entra os números compostos, tá bom? Então, o que é números primos? Eu vou mostrar para vocês aqui no quadro uma tabela que eu fiz, que eu não fiz essa tabela, eu só copiei ela, tá bom? Essa tabela ela tá no comecinho da página 118. Eu vou mostrar aqui para vocês, olha. Aqui, por exemplo, não sei se vocês vão ver direito a forma que eu estou fazendo aqui, entendeu? Aqui, por exemplo, nesta tabela, nós temos o número 0, nós temos 2 tabelas, entendeu? Essa tabela A e a tabela B. Vamos dar o nome delas. Como é o nome dessa primeira tabela aqui? É tabela A, por exemplo, e essa aqui é a tabela B. Então, entre a tabela A e a tabela B, os números naturais começaram na coluna número, que é aqui a siglazinha, entendeu? Começa aqui na coluna dos números naturais, eu tenho de 0 a 9, tá bom? Então, essa tabela que está aqui no livro, que é impossível a gente fazer uma boa demonstração eu mesmo segurando o celular,
entendeu? Eu vou fazer o comentário dessas aulas, tá bom? Eu pouco vou mostrar alguma coisa no quadro, tá bom? Porque não tem cinegrafista aqui, né, para me ajudar, tem que ser eu só, tá bom? Mas aqui na tabela, completando aqui, essa tabela, ela na coluna dos números, começou lá dizendo o número 1, como eu falei, até o número 9. Aí em seguida, quais são os divisores, por exemplo, o número 0? Aqui botaram, né? 1, 2, 3, 4, aí botaram uma reticência, que são todos os números, né? Do número 1, ele só pode ser divisível exato, uma divisão exata, por o próprio 1. Os divisores de 2, que dá divisão exata, o 1 e o próprio 2. Do 3, o 1 e o 3. O 4, o número 4, ele já dá divisão exata por 1, por 2 e pelo próprio 4. O número 5 é número 1 e o próprio 5, ele dá divisão exata, tá bom? O 6 ele já é 1, 2, 3 e 6. O 7, o 1 e o 7. O 8, ele dá divisão exata por 1, por 2, por 4 e por 8, pelo próprio 8. O 9, por 1, por 3 e por próprio 9. Aí se eu for perguntar a vocês, identifique para mim, vamos dizer assim, todos os números primo desta tabela A e tabela B, que eu estou batizando ela de tabela A e tabela B. Represente eles. Quais são os números primo? Pelo que eu já falei, gente, com certeza vocês já têm mais ou menos uma bela ideia, tá bom? Na página 119, é uma matemática que ela já está respondida. Aqui tem os números 173 dividido por 7, o número 173 dividido por 11, o próprio 177 dividido por 13. Como é que é chamado esse número? Aí deu divisão exata, vocês fazem os cálculos, tentam responder, porque é por aí mesmo, tá bom? Para vocês verem, só essa página que eu estou explicando, procurando explicar detalhadamente, já está dando um vídeo com 7 minutos e 33, tá bom? Eu vou parar e vou fazer um resumo das outras páginas, tá bom?